Abra a palavra de Deus, querido, em Hebreus capítulo 10. E nós faremos a leitura do verso 19 até o verso 25. Hoje nós encerramos esta série temática sobre o culto. E daqui a 2 domingos nós iniciaremos um outro tema que é evangelização e missões, tanto pela manhã quanto pela noite. Hebreus capítulo 10, de 19 a 25. Antes, porém, eu gostaria de fazer uma introdução geral do que nós estamos aprendendo nestes dias. É importante que tenhamos essas verdades guardadas no nosso coração. O nosso objetivo, de fato, é perceber a importância do culto solene. Infelizmente, por conta de muitas igrejas e muitos grupos evangélicos, essa prática ela tem perdido, ela tem se deteriorado numa mera reunião, numa reunião que pode ou não acontecer. Eu vou se tiver vontade, se não tiver fico em casa, e está tudo na graça, tudo na misericórdia, e nós sabemos que não é assim. Nós precisamos ter uma visão bíblica, não uma visão fragmentada. Quando nós olhamos para o culto no Novo Testamento, não podemos fragmentar isto, dizendo que isso é parte apenas do Novo Testamento e que nada tem a ver com o Velho Testamento. Isso é estranho, porque quando olhamos para o Velho Testamento, nós vamos perceber toda a tipologia de Cristo presente no culto. Nós veremos que, de fato, lá temos todas aquelas cerimônias, essas cerimônias, sim, essas práticas, sim, elas foram anuladas em Cristo Jesus, mas a essência continua. Nós temos a Páscoa, temos a circuncisão, temos a remissão dos pecados, nós temos o ouvir a voz de Deus, e tudo isso está concentrado neste momento que é extremamente importante. É por isso que nós aprendemos que Deus odeia os acréscimos humanos ao seu culto. Ele odeia isto. Isso está muito claro. Nós vimos vários textos onde o Senhor fala explicitamente, fala abertamente sobre isto. Nós aprendemos que existem 2 formas que nós consideramos equivocadas, que o primeiro se chama princípio padronizador. O princípio padronizador do culto é aquele adotado pela Igreja Católica Apostólica Romana, aqueles que nós chamamos de papistas. Eles vão dizer que a igreja ela tem autoridade para trazer novas revelações para o culto, para a missa. E eles então criaram toda uma estrutura que é estranha, não só ao Novo Testamento, mas ao Velho Testamento. Não há nada ali que se assemelhe àquilo que o Senhor determinou para o seu culto. Existe também o princípio normativo. O princípio normativo é aquele adotado pela grande maioria dos evangélicos, se não todos. E eles vão dizer o seguinte: o que não está na Bíblia, pode. Então, se a Bíblia ela não fala, se Deus não fala explicitamente sobre uma prática, não proíbe uma prática, então nós podemos utilizar no culto, não há nenhum problema. E nós aprendemos, amados, com Nadab e Abiú, que isso não é verdade. Porque quando eles trouxeram um fogo estranho, Deus não havia proibido, mas Deus também não havia dito que podia, e por causa disso, eles foram fulminados. O fogo que trouxe redenção para aqueles que estavam em Cristo Jesus, trouxe a morte para esses 2 rapazes. Por isso nós celebramos o princípio regulador do culto. O princípio regulador do culto é algo muito simples. Diz o seguinte: se não está na Bíblia, é proibido. Isso é ponto, isso é fato. Se não está prescrito pelo Senhor, então isso é proibido. Aí talvez você faça a seguinte pergunta: ué, pastor, mas não está na Bíblia púlpito, não está na Bíblia bateria, não está na Bíblia um ambiente como este, não está na Bíblia microfone, não está na Bíblia esses adereços, esse lugar, e aí? E aí é que a teologia reformada ela vai nos dar essa resposta.
porque nós precisamos separar o que é elemento de culto e circunstância de culto. Circunstância de culto é tudo aquilo que não interfere diretamente naquilo que fazemos, mas vem como auxílio. Então nós temos como circunstância de culto esse púlpito, mas se ele não existisse, o culto continuaria da mesma forma. Nós temos este microfone, nós temos essas luzes, mas se a luz faltar, o culto continua, porque não é algo vital para o culto, é apenas aquilo que vai facilitar a comunicação, vai facilitar a forma como nós adoramos ao Senhor. Nós temos os instrumentos, mas se não houvesse instrumento, nós cantaríamos do mesmo jeito, da mesma forma, porque as circunstâncias de culto, melhor dizendo, as circunstâncias do culto, elas simplesmente vêm apenas como um adereço. Tem pastor que gosta de usar terno e gravata, tem pastor que gosta de usar camisa de botão, tem pastor que usa calça jeans ao pregar, outro é mais formal, uns pegam de tênis, outros pegam de sapato. Isso aí não é algo que interfere diretamente, isso é circunstância. Então, dependendo de onde você está, por isso quando você vai para uma outra igreja, e aí quando lá não tem instrumento, cantam a capela, cantam só os hinos e os salmos, você vai dizer, bom, é diferente, mas isto são circunstâncias de culto. Nós estamos falando aqui dos elementos de culto, estes sim. Os elementos de culto estão bem claros na palavra de Deus, explicado pelo nosso símbolo de fé. Quais são os elementos de culto? Estes devem existir, que se diferenciam das circunstâncias. Os elementos de culto são a oração, a leitura da Escritura Sagrada, o louvor e adoração por meio da música, a pregação fiel das Escrituras Sagradas, os sacramentos, batismo e santa ceia. E nós podemos também, em momentos que pedem, praticar o jejum. Isto é elemento de culto. Então, estes elementos, eles devem estar presentes, e nada pode superá-los. Nós sabemos que a pregação da palavra se dá pelo falar, e não pelo representar. Ninguém prega a palavra com teatro, ninguém prega a palavra de outra forma, senão expressando e expondo a Escritura Sagrada. A oração é algo muito restrito, os cânticos devem conduzir-nos para a glória do Senhor. A oração deve mostrar a nossa satisfação, nosso desejo de adorar ao Senhor e cultuar ao Senhor. Estes são os elementos de culto: oração, cântico, pregação da palavra, leitura da Escritura, os sacramentos e, por vezes, quando a situação impõe, o jejum para a consagração ou para estarmos rogando ao Senhor para que Ele venha se apiedar de nós. E pronto, nada mais além disto. E nós vamos ver que na Escritura Sagrada isso é algo muito forte, porque o Senhor Deus, Ele se importa. Como eu mencionei, Nadab e Abiú, os filhos de Arão, trouxeram um fogo estranho. E eles foram o quê? Mortos pelo Senhor. Foram fulminados pelo Senhor. Davi transportava a arca, mas ele começou a inventar certas práticas que ultrapassavam os elementos de culto. E o que foi que aconteceu? Uzá morreu, porque Deus o matou ali naquele lugar. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos perceber o mesmo Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, de 27 a 30, Paulo, advertindo aquela igreja, diz: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: se você participa da ceia, mas você não tem discernimento, você participa de maneira carnal, você se torna parceiro daqueles que mataram a Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Aí ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo
juízo de Deus para si. Paulo está falando para a igreja de Corinto. Paulo está no Novo Testamento. Isso significa dizer que o Senhor Deus não muda. Isso é fato. Aí Paulo, quando ele fala, come e bebe juízo para si, ele emenda dizendo, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, ou seja, e não poucos que estão morrendo. Igreja de Corinto, acorda, Deus está matando pessoas do seio de vocês, porque vocês não estão cultuando ao Senhor como Ele determina. E Paulo então traz, de fato, a visão que devemos ter com a prática deste sacramento, que é parte, é elemento de culto. Podemos olhar para a igreja de Tiatira, também no Novo Testamento. Em Apocalipse 2, de 20 a 23, diz, tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer se arrepender da sua prostituição. Agora veja só o que Cristo diz para João, eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei, isso é Cristo falando, amados, é Jesus falando, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. A linguagem que nós temos aqui é a linguagem do culto. É claro que não temos uma Jezabel literal, é claro que nós não temos aqui ídolos espalhados pela igreja, é claro que aqui nós não temos prostituição, não temos esta prática, isso é figura de linguagem. Mas o que Cristo está dizendo é, eu vou matar. Essa é a importância do culto. E sim, isso deve gerar temor no nosso coração. Dada a importância que temos no culto. É por isso que quando nós olhamos para um outro fato que nós não expomos, mas que apresenta uma prática que era profana no culto do Senhor, no caso de Ofni e Finéias, filhos de Eli. Ali também nós temos uma profanação do culto. Por isso que nós encontramos em 1 Samuel 2,25, preste atenção no que o Senhor Deus está dizendo, quanto à atitude daqueles rapazes concernente ao culto. 1 Samuel 2,25 diz, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, quando existe pecado entre uma pessoa e outra, então Deus vem como árbitro, ele vai arbitrar, ele vai julgar entre os dois. Mas olha só o que ele diz, pecando porém contra o Senhor, quem intercederá por ele? Por isso, os pecados que são cometidos no culto são pecados contra o Senhor. Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E de fato, o Senhor queria o quê? Matá-los. E os matou. Aí você vai dizer, mas isso aqui se refere ao culto? Sim, porque versículos seguintes, falando no mesmo tema, no verso 29 diz assim, por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares? É Deus falando para esses dois rapazes, que ordenei que se fizessem na minha morada, e tu porque honra teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Você sabe o que eles estavam fazendo? Você sabe o que Ofni e Finéias estavam fazendo? As pessoas traziam os animais para serem sacrificados, e ele decidia, eu quero que consuma toda a gordura no fogo. Então eles deveriam consumir o animal, toda a gordura do fogo. Quando fosse tudo consumido, aí então o sacerdote poderia desfrutar da carne. O que esses dois jovens faziam? Eles impediam as pessoas de fazer isso. Não, nós queremos a carne boa, tranquila. Não, mas não é assim que o Senhor determina. Não, mas isso aí não é nada. Qual é a diferença? O Senhor é bom, o Senhor aceita. Era isso que eles estavam fazendo.
e Deus os matou. Deus se importa com o culto, irmãos. Deus se importa com o que nós estamos fazendo aqui e com tudo que é feito ao redor do mundo no ajuntamento solene. Volto a dizer, isso gera temor no nosso coração, mas é exatamente isso que devemos ter. O temor do Senhor. É o temor do Senhor que nos move à piedade, nos move à santidade, ao desejo de acertar, ao desejo de agradar ao Senhor. E é exatamente nesse contexto que nós vamos encontrar Hebreus capítulo 10, de 19 a 25, que é o nosso texto áureo, é o texto que nós trataremos hoje. Veja só o que diz a palavra de Deus em Hebreus 10, de 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez ao entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fato, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Qual é o contexto da carta aos Hebreus? Eu já falei isso para os irmãos, eu vou repetir aqui para nós. Qual é o contexto dessa escrita? Vejam que essa carta ela foi direcionada aos judeus, né? Hebreus são judeus. Que judeus? Convertidos. E o que estava acontecendo? Nessa época, a igreja de Cristo, ela era perseguida, mas não pelo Império Romano. O Império Romano era muito tolerante. Ele vai perseguir tempos depois. Mas a perseguição que acontecia contra os judeus que se convertiam se dava pelos próprios judeus. Os judeus é que perseguiam, e perseguiam de todas as maneiras. Quando uma pessoa, por exemplo, ela se convertia, sendo ela da família de judeus, ele era cortado da família. Se ele trabalhasse com os judeus, ele era cortado do seu trabalho, ele era perseguido, ele era surrado, ele era morto, como aconteceu, como nós bem sabemos, no Novo Testamento, quando vimos a turba de judeus que mataram servos do Senhor. Portanto, essa situação era uma situação que começou a trazer medo no coração desses convertidos judeus. E aí o que eles estavam fazendo? Eles estavam retornando às antigas práticas, que agora não existem mais por causa de Cristo. Estavam voltando aos rudimentos, voltando a todo aquele cerimonialismo. Então eles deixavam, por exemplo, de frequentar os cultos, porque eles tinham medo de serem vistos junto com os demais cristãos. E eles então davam preferência aos cultos oficiais que eram realizados pelos judeus. Eles estavam colocando no seu coração que a única forma de cultuar ao Senhor é no templo em Jerusalém, que ainda precisava da mediação dos sacerdotes, e eles faziam tudo isto por conta da perseguição, e por causa disso eles estavam diminuindo a glória de Cristo, diminuindo a obra do Senhor. E aí, exatamente nesse contexto, o autor de Hebreus escreve essa carta. E o objetivo dele é muito claro. O autor de Hebreus nos mostra que Jesus é superior a tudo que nós conhecemos nessa terra. Em outras palavras, o argumento dele é: vocês estão abandonando aquilo que é melhor, aquilo que é divino, aquilo que é de Deus, para algo que é sombra. Vocês estão deixando o verdadeiro para se apegar às sombras. É por isso que nós vamos encontrar, do capítulo 1 ao capítulo 9, o autor de Hebreus falando sobre doutrina. Então nós temos aqui qual doutrina? Cristologia. Porque o autor de Hebreus vai falar de Cristo. Ele vai falar que Cristo é superior aos anjos. Ele vai falar que Cristo é superior a Moisés.
ele vai falar que Cristo é superior a Arão, ele vai falar que Cristo é superior a todos os sacerdotes, e ele vai dizer inclusive que a ordem de Cristo está ligado não a Arão, mas a Melquisedeque, um rei que não tem origem, um rei que aparece, um rei em que Abraão se curva e lhe oferece dízimos e participa de uma refeição comum. É exatamente isso que o autor de Hebreus está dizendo: Cristo é superior. Se nós temos Cristo, não há necessidade nenhuma de retornarmos a estas práticas que nada, não dizem absolutamente mais nada hoje. É interessante porque nós temos visto o movimento evangélico no Brasil, não é? E aí estão agora voltando com a festa dos tabernáculos, estão voltando com o templo de Salomão, estão voltando com a arca da aliança, estão voltando com aqueles menorás, estão voltando com toda aquela simbologia veterotestamentária, quando na verdade encontramos o autor de Hebreus dizendo: não façam isto, isso é trocar o divino, o sublime, por aquilo que é sombra, aquilo que é roto, aquilo que não faz mais nenhum sentido. E de fato esta é a preocupação. Depois do autor de Hebreus tratar sobre o que nós poderíamos chamar de uma ortodoxia, ou seja, uma prática de santidade, de conhecimento da doutrina de Cristo, e aí vejam, irmãos, por isso é importante nós sabermos quem é Cristo, por isso é importante conhecermos doutrina. Um movimento também que eu considero perigoso no meio dos evangélicos é essa aversão à teologia. Não, teologia não é, eu estou salvo e pronto. Ah, está salvo e pronto, mas você não sabe a sublimidade de Cristo. Veja, o autor de Hebreus parece que não concorda muito com essa visão. Pelo contrário, ele traz doutrina pesadíssima sobre Cristo. O texto de Hebreus é um texto muito complexo de se ler, exatamente por conta disto, porque ele tem essa preocupação de mostrar quem é Cristo Jesus. E aí então, quando ele traz toda esta doutrina, esta cristologia, essa teologia de Cristo, do capítulo 1 ao capítulo 9, a partir do capítulo 10, ele vai falar da prática. Ele vai dizer o seguinte: você tem todo esse conhecimento acerca de Cristo, agora aplique isto na sua vida diária, aplique isso no seu cotidiano, porque também, irmãos, ter teologia só na cabeça não vale de nada, em absoluto, não vale de nada. Precisamos viver essa doutrina, conhecê-la e vivê-la para a glória do Senhor. Esta, portanto, é a preocupação, e é exatamente aqui no texto que nós estamos lendo que temos essa passagem da teoria para a prática. É por isso que nós encontramos aqui a expressão no verso 19, tendo pois. Essa palavra pois, ela está dizendo: bom, depois de tudo que vocês ouviram de Cristo, depois de tudo que vocês agora sabem acerca do Filho, agora vamos ver como é que vocês aplicam isso na vida diária de vocês. E aí encontramos esse trecho introdutório do verso 19 ao verso 25, e aqui nós vamos encontrar duas divisões bem claras que o autor de Hebreus faz. A primeira, ele vai mostrar a obra de Cristo em nós, e a segunda, ele vai mostrar a obra do crente diante de Cristo. E como ele termina? Ele termina no culto solene. Que maravilhoso, irmãos, quando temos uma visão bíblica daquilo que é o culto, e aí percebemos a importância deste tema na vida destes servos. Então, olhando para essas duas divisões, primeiro a obra de Cristo e depois a obra do crente diante de Cristo, vamos ver como o autor de Hebreus trabalha essas questões. A obra de Cristo está do verso 19 ao verso 21, quando ele diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua morte, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. O autor de Hebreus, ele está mostrando aqui algo muito simples. Ele está dizendo que nós estamos aqui hoje reunidos neste culto solene
nos alegrando diante do Senhor, apresentando toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, todo o nosso prazer, porque Cristo realizou uma obra sobre nós. Veja que o autor aqui, ele utiliza a linguagem do Velho Testamento. Sim, irmãos, porque como eu disse, é só um povo, é somente um Deus, é somente um culto. Ele não vai dizer, bem, vamos utilizar agora uma linguagem renovada no Novo Testamento. Não, ele vai usar a linguagem do Velho Testamento, porque o princípio está ali. Quando ele diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. O que é o lugar santo dos santos? Quando você olha para a planta baixa, tanto do tabernáculo como do templo, você vai ver esse princípio também lá no Monte Sinai. Deus separou então em 3 partes. Você tem uma parte que abarca todos, você tem uma parte que é considerada a parte santa, é uma parte especial, que é uma parte onde você tem ali o banho ritual, você tem ali o sacrifício dos animais, e você tem a mediação ali dos sacerdotes, e você tem o lugar santíssimo, que representa a presença íntima de Deus. Nesse lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote podia entrar, e ele entrava uma vez por ano. E depois então eles inseriram uma prática que era amarrar uma corda. Quando o sumo sacerdote, ele se dirigia ao Santo dos Santos, era amarrada uma corda na sua cintura, e eles então iam soltando essa corda, às vezes na cintura, às vezes no tornozelo. E na roupa dele, existiam pequenos sininhos, que faziam barulho quando ele se movimentava. Por que isto? Porque de vez em quando, sumos sacerdotes que entravam ali indevidamente eram mortos por Deus. Quando morria, ninguém podia entrar lá. Olha que situação. Eles teriam que consagrar um novo sumo sacerdote, com todos os rituais para entrar lá e tirar o cadáver. Então eles tiveram a ideia, vamos amarrar, porque a gente está ouvindo os sininhos aí, então o homem está vivo. Se ouvimos um barulho maior e não ouvimos mais nada, puxamos a corda, porque Deus o matou. Essa presença do Senhor era uma presença extremamente temida. As pessoas tinham medo, elas não queriam, você sabia que as pessoas não queriam estar na presença íntima do Senhor, porque eles tinham medo. Abacuque mesmo, quando ele fala da sua experiência com o Senhor, ele diz o quê? A podridão entrou nos meus ossos, estou prostrado. Isaías, quando vê aquela visão, aquela manifestação teofânica, ele diz assim, ai de mim. Moisés mesmo desejava ver ao Senhor, e o Senhor por misericórdia diz, não, Moisés, verás apenas uma sombra, o dorso, o esboço, porque senão você morre. Tal era a presença do Senhor. Mas quando nós olhamos a linguagem aqui do autor aos Hebreus, ele diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Que linguagem estranha é essa, autor de Hebreus? Que conversa é essa de que você está dizendo que agora os crentes, muitos gentios, que nem possuem uma linhagem, uma ascendência em Abraão, agora você está dizendo que o crente pode entrar no Santo dos Santos? Ele está dizendo sim. Nós temos livre acesso à presença do Senhor. E veja que ele diz, intrepidez, a palavra intrepidez é confiança, ou seja, não tenha medo, não tema mais, vá à presença do Senhor, vá a essa intimidade. E por que nós podemos fazer isto? Ele mesmo diz, porque nós fazemos isto pelo sangue de Jesus. Nós fazemos isso em Cristo Jesus. Por isso ele explica dizendo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Que linguagem, não?
O que significa véu? O que significa entrar nesse lugar, passar o véu, olhando para o corpo, a carne de Cristo e o seu sangue? Irmãos, isso é muito simples. Lá em Levítico, lá no Velho Testamento, lá no Sinai, no capítulo 16, verso 3, Deus ordena aos sacerdotes o seguinte, preste atenção: entrará Arão no santuário, ou seja, no Santo dos Santos, com isto, um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. Ele mata o animal, recolhe o sangue e leva para o lugar santíssimo, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Veja que aqui encontramos claramente o Senhor mostrando que o sumo sacerdote deveria matar o animal, colher o seu sangue, atravessar o véu, entrar na intimidade do Senhor, e ele deveria derramar o sangue na tampa da arca. Por isso que a tampa da arca é chamada de propiciatório, que faz propiciação. Esse sangue era derramado. Deus então se alegrava com aquilo, recebia a oferta, e a entrada e a saída do sumo sacerdote era garantida pela misericórdia de Deus. Entenderam, não é? Entenderam quando o autor de Hebreus diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Em outras palavras, o autor de Hebreus está dizendo: a pessoa de Cristo, o Cristo homem, Ele conquistou para nós esta bênção, conquistou para nós esta alegria de não termos mais medo, porque estamos debaixo do seu sangue. É como se Cristo estivesse a entrar, nós entramos em Cristo Jesus, e em vez de termos os olhos fulminantes de Deus, Deus Pai olha para nós como filhos, e Ele abre um sorriso, abre os seus braços e diz: filho, seja bem-vindo à minha intimidade. Obra de Cristo Jesus. É por isso que o autor diz: o caminho é vivo e novo, é o Novo Testamento no sangue de Cristo. Ora, o que acontece quando Cristo morre na cruz? O véu se rasga. De onde para onde? De baixo para cima, como se um homem rasgasse? Não, de cima para baixo. Deus Pai diz: chega, basta, acabou, rasgou o véu, não há mais necessidade disto, todos agora têm acesso a mim, por meio de meu Filho bendito. Ou, portanto, a linguagem do autor de Hebreus mostra: Jesus abriu o caminho seguro para a intimidade do Senhor. Por isso que o autor de Hebreus, ele nos deixa claro no verso 21, e tendo o grande sacerdote, o Cristo poderoso, sobre a casa de Deus. A expressão casa de Deus nos lembra o templo, mas agora aponta para a igreja. Nós somos a casa de Deus, nós, crentes, não a construção. Isto aqui não é um santuário, isto aqui não é igreja, isso aqui é um prédio, feito de tijolo, cimento. Se der um terremoto, cai. Se a igreja tiver problema com muitas dívidas, vai ser tomado pela justiça. É um prédio. E se tomarem, sem problema. Podemos nos reunir debaixo de uma árvore, podemos nos reunir no campo, no lavrado, numa casa ampla de algum irmão, porque a igreja somos nós, a casa de Deus somos nós. E o que o autor de Hebreus diz? Cristo, o grande sacerdote, está sobre esta casa. Por isso podemos ter comunhão com o Senhor. Sabe por que Deus aceita a nossa oração? Porque Deus aceita a nossa vida.
Deus nos aceita diante da sua presença magnífica por causa de Cristo. Sabe, porque neste momento, neste exato momento, estamos no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, porque Cristo está aqui, irmão. Você não pode vê-lo, mas Cristo está aqui. Não esqueça disto. Nós só podemos dizer: Senhor, obrigado por esta obra, obra de misericórdia, obra de amor. O Senhor escolheu nos amar e por isso temos livre acesso ao Pai. Não precisamos mais de sumos sacerdotes, nós temos o grande sacerdote. Nós somos sacerdotes de Deus. E se lá no Velho Testamento somente os homens podiam ser sacerdotes, agora homens e mulheres podem ser sacerdotes de Deus. Enquanto que lá também envolvia-se a questão do sexo, ou seja, a mulher dependia do homem para a mediação. Hoje, todas as mulheres de Deus têm acesso direto ao Senhor em Cristo Jesus. É por isto que nós estamos aqui nessa noite. É isto que o autor de Hebreus prepara para nos conduzir ao culto solene. E quando o autor de Hebreus fala da obra de Cristo, ele imediatamente vai falar da obra do crente. E essa obra do crente, irmãos, veja que coisa interessante. Ele vai falar dessa obra, dessa atitude do crente diante desta obra de Cristo, como uma manifestação íntima. Nós temos um relacionamento íntimo com o Senhor, mas também um relacionamento coletivo. Nós temos um relacionamento como igreja. Por isso nós encontramos, primeiro, essa intimidade. E essa intimidade, ela começa pela fé, no verso 22. Preste atenção nisso, pela fé. Olha o verbo: aproximemo-nos. Em outras palavras, vamos. Que todos nós tenhamos o prazer de caminhar em direção ao Senhor. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A linguagem aqui do autor de Hebreus é simples. Ele está dizendo: diante desta obra do sangue do Cordeiro, que era aspergido no propiciatório, na entrada do sumo sacerdote, e agora entramos por meio de Cristo. Ele diz: venham, aproximem-se, façam isto pela fé. E veja que o autor de Hebreus diz que precisamos ter certeza plena da fé, e ter fé é algo maravilhoso diante de um mundo cheio de incertezas. Nós vivemos hoje num mundo onde as pessoas acreditam só na ciência, nos intelectuais, que na sua grande maioria são satânicos, são mundanos, são carnais, porque negam a Deus, negam a fé. E as pessoas às vezes ficam dizendo: porque fulano é um intelectual com tantas publicações. Mas isso não vale nada. É como Paulo diz: antes de eu me converter, tudo era refúgio, tudo era esterco, tudo era fedorento, era algo que não agradava a ninguém. Eles têm as suas incertezas, mas nós temos a fé. E de fato, isso nos leva a uma intimidade com o Senhor, porque Ele diz: aproximemo-nos com um sincero coração. A minha intimidade com o meu Senhor, em plena certeza de fé, de todo o coração. E aí Ele diz: purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ele usa duas palavras aqui: purificado e lavado. Nós nos apresentamos diante do Senhor com o coração lavado e o corpo purificado. O que isso significa? É muito simples. Significa os rituais que eram utilizados para a lavagem do corpo. Hebreus está escrevendo para o autor de Hebreus está escrevendo para quem? Judeus. Então eles sabiam muito bem a linguagem utilizada.
quando ele falava aqui de purificação, isso não é outra coisa senão a aspersão da água sobre as pessoas. Quando nós olhamos para Êxodo 29, é um texto imenso, ali vai mostrar a consagração do sacerdote, do sumo sacerdote e dos sacerdotes descendentes de Levi. Você é um sacerdote, então você precisa ser consagrado. Uma das práticas, dentre outras, é que esse sacerdote, ele ficava apenas com um calção, né, alguma coisa parecida, e ele então, ali no deserto, ele tomava um banho, jogavam água sobre a cabeça dele, e ele então era purificado. O autor de Hebreus está olhando para isso, mas o autor de Hebreus, quem sabe, também tem na sua mente Ezequiel 36, de 24 a 28. O que diz Ezequiel 36, de 24 a 28, que tem a ver com purificação e lavagem de água? Diz assim, Deus falando: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então, diz Deus, aspergirei. É isso aqui, olhem para cá, assim, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu Espírito Santo, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, eu serei vosso Deus. Sabe o que é isso aqui? Conversão. Deus atuando na conversão das pessoas. Ele vai ser purificado de todas as suas imundícias, vai ter um coração novo, vai ter um espírito, um ânimo novo. O coração de pedra será substituído por um coração de carne. Deus colocará dentro de nós o seu Espírito Santo e fará com que andemos nos seus estatutos, na sua lei, guardemos os seus juízos, habitaremos eternamente com o Senhor na terra que Ele nos prometeu e que alcançaremos no futuro, porque somos peregrinos ainda. E Ele diz: vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Pai. Como isso é representado? Aspergirei água pura sobre vós. Tito, agora Novo Testamento, no capítulo 3, de 3 a 7, diz: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E como Ele nos lavou? Isso é Novo Testamento, estamos em Tito. Como Ele nos lavou? A palavra de Deus fala com toda a clareza, quando Ele diz assim, que Ele derramou sobre nós, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. O lavar. E é interessante, amados, porque o Novo Testamento vai mostrar que este lavar regenerador de Deus, em Cristo Jesus, aponta também para aqueles que são filhos da misericórdia e aqueles que são filhos da sua ira. Por isso Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, vai falar de batismo. Do verso 1 ao verso 4 ele diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar,
com respeito, ou seja, em nome de Moisés, que era um tipo de Cristo. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O povo de Deus passa pelo mar. Os inimigos de Deus são imergidos no mar por causa da ira de Deus. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, de 18 a 22, ele diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, 8 eleitos, a igreja de Cristo ali presente, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. De novo, o lavar de Deus aponta para a sua graça aos seus eleitos e a sua ira contra os ímpios. Como lá no deserto, o povo passou pelo mar e os inimigos de Deus foram imersos na água, com Noé a mesma coisa. A igreja, 8 pessoas receberam apenas a água que caía sobre a arca, e os inimigos de Deus foram imersos na ira do Senhor. Por isso nós temos esta intimidade com o Senhor, porque Ele nos lavou. Mas o autor de Hebreus não fala apenas da fé, da intimidade do coração, mas ele também fala da esperança, no verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Em outras palavras, o que o autor de Hebreus está dizendo é: temos uma confissão baseada na esperança, a esperança que temos no futuro. Essa esperança não nos coloca dúvida no nosso coração, mas como ele mesmo diz, é a confissão da certeza de uma esperança. Nós cremos que Cristo há de voltar. Irmãos, todo este sofrimento que passamos aqui na terra, estamos enfrentando uma pandemia, estamos vendo queridos nossos morrerem, estamos perplexos diante desta situação. É por isso que devemos encher o nosso coração e a nossa mente da esperança, porque estaremos com Cristo, juntamente com os seus, por toda a eternidade. Ah, irmãos, que maravilha! A igreja não se abala diante de uma situação que tem chocado, escandalizado o mundo, porque nós não somos daqui, nós somos do Senhor. Por isto, quando um irmão nosso, uma irmã nossa na fé morre, vem a tristeza. Isso é normal, afinal de contas passaremos um tempo sem vê-los, mas um dia nós o abraçaremos de novo, reconhecendo quem ele é, quem ela é, dizendo: irmão, ou minha irmã, que saudade, como eu chorei no dia da sua morte, mas agora eu posso abraçá-lo, eu posso abraçá-la. Essa é a esperança que vem da obra de Cristo. Os ímpios ficam desesperados, nós enchemos o nosso coração de esperança. E aí então, quando o autor de Hebreus fala desta intimidade com Deus, a partir da fé e da esperança, agora ele vai falar do amor. Perceberam? Fé, esperança e amor. E quando ele fala do amor, aí ele sai do ambiente íntimo e ele vai agora para a coletividade. Ele encerra dizendo: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima.
o autor de Hebreus fala o tempo todo na linguagem do culto do Velho Testamento e nos insere no culto solene. É isso que ele está fazendo. Esse é o argumento que ele nos traz. Ele nos diz que nós somos responsáveis também pelos nossos irmãos. Eu não sou uma pessoa isolada, uma pessoa que vive a igreja, mas apenas numa comunhão entre mim e o Senhor, somente, não quero saber nada de ninguém, não quero conversa com ninguém. Não é assim. O autor de Hebreus diz que eu sou responsável por vocês e vocês são responsáveis por mim. Responsáveis em que sentido? Quando ele diz assim, considerando-nos uns aos outros, no estímulo ao amor e às boas obras. A minha preocupação é levar os meus irmãos a crescerem mais e mais no conhecimento do Senhor, por causa desta obra de Cristo, por causa deste coração cheio de fé e dessa mente cheia de esperança, essa vida cheia de amor, porque eu amo ao meu Deus quando eu amo ao meu próximo. Eu sei que é difícil ouvir isto, mas eu amo a Deus quando eu amo ao meu próximo. E é claro que aí, quando o autor de Hebreus fala dessa intimidade do coração pela fé, intimidade da mente pela esperança, deste coletivo na igreja pelo amor, aí ele termina falando sobre a convocação do culto. Ele diz, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Qual é a conclusão do autor de Hebreus? É o culto solene. Ou seja, todo esse argumento aponta para esse momento glorioso que temos na presença do Senhor. E ele diz com clareza, não deixemos de congregar-nos. Por quê? Porque muitos estavam deixando. Muitos estavam com medo da repercussão, com medo de apanhar, com medo de morrer, e deixavam de frequentar o culto. Então, nesse sentido, o autor de Hebreus diz assim, não, irmãos, isso não é força para você deixar de frequentar culto, não. Você deve obedecer à ordem do Senhor. Não negligencie a santa convocação. Veja que, muitas vezes, nós, como os crentes daquela época, confundiam o culto com as programações judaicas. Muitas vezes nós somos assim, eu não vou domingo, mas quarta-feira eu vou, sou assíduo. Não, quarta-feira é convocação da igreja, meus irmãos. Sabe quem convoca a igreja para quarta-feira? É o conselho. Mas quem convoca os crentes no dia do Senhor é Deus. Tudo isto, toda esta maravilha, veja que coisa interessante, o autor de Hebreus conduz para o culto solene. Porque o culto solene é coletivo e presencial. Eu tenho uma coisa a dizer, irmãos. Não existe a menor possibilidade de você participar de um culto online. Se tem alguém que está me assistindo hoje pela internet e não veio para este culto por qualquer motivo que não seja de fortíssima causa maior, por motivo de força maior, está pecando. E ele acha que pode cultuar ao Senhor com a igreja. Não, o culto é a união da igreja do Senhor. Hoje nós vivemos épocas difíceis, tem crescido no Brasil o número dos desigrejados. Desigrejados é mais ou menos o seguinte, eu sou crente, mas eu não tenho igreja. Engraçado, né? Que é o noivo, mas rejeita a noiva. Você acha que o noivo vai ficar satisfeito com isso? Os desigrejados, eles são semelhantes ao famoso católico romano não praticante. Já viu essa expressão? Qual é a sua religião? Eu sou católico romano não praticante. Isso era uma coisa muito comum no passado. Hoje já existe o evangélico não praticante. Ele não vai a culto.
E ele acha, coitado, ele acha que está participando de um culto solene com os olhos na tela de um televisor, de um celular, de um tablet. Não está. Eu, amados, tenho expressado no conselho uma preocupação com a transmissão ao vivo do culto. Eu temo que esta prática, que para alguns pode até ser, sei lá, interessante, mas eu temo que isto venha reforçar essa visão errônea. O culto é com a igreja reunida. Não existe culto online. Todo culto é presencial. Por isso, quando nós fomos proibidos pelo Estado de nos reunirmos aqui, que o conselho orientou, reúna na sua casa, você pode chamar seus familiares, e ali o líder, o pastor do lar, conduzirá o culto à família. Porque todo culto é presencial. E é nele que nós vamos encontrar as admoestações. E veja que a linguagem do autor de Hebreus precisamos encontrar as admoestações do Senhor, porque o dia do Senhor se aproxima, o dia glorioso para nós, o dia da grande alegria, o dia em que estaremos com Cristo está se aproximando. Portanto, estejamos como igreja na presença dEle, no dia dEle, cultuando o seu santo nome. Isto é culto. Por isso há uma ordem no Novo Testamento, bem clara. Não é um pedido, não é uma solicitação, é uma ordem. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. É um privilégio estar aqui, mas também é o atender à santa convocação do Senhor. E quais são as aplicações que poderíamos trazer aqui nessa noite, olhando para todo este argumento que começa com a obra de Cristo, começa em Cristo e se encerra no culto solene? Eu quero trazer aqui algumas. A primeira, irmãos, nossa vinda ao culto solene só acontece por causa da obra de Cristo. Algumas pessoas dizem assim: eu vou convidar meu chefe descrente para ir ao culto, quem sabe ali. Pode até ser, o Senhor Deus é soberano. Mas o culto não foi feito para incrédulo. Mas pode convidar, viu? Não estou dizendo que você não possa. Pode convidar, sem problema nenhum. Mas o culto foi feito para aqueles que estão debaixo do sacerdócio de Cristo, que discernem o que de fato ocorre aqui, de maneira tão simples, tão limpa, tão sem aparatos, sem coloridos, de maneira tão singela. Nós cultuamos na presença de Cristo Jesus. É por isso, amados, que diante desta obra de Cristo, que nos conduz ao culto solene, o culto solene não é, claro, o único momento em que temos comunhão com o Senhor. Temos comunhão com Ele na intimidade, temos comunhão com Ele em família, temos comunhão com Ele com irmãos queridos, mas sem dúvida nenhuma o culto solene é único. A noiva de Cristo, o povo de Deus reunido para cultuá-lo, e tudo isso deve acontecer pela fé de um coração sincero, a esperança que inunda a nossa mente e o amor que nos une como igreja. Sabe, algumas pessoas elas não têm dificuldade em ter comunhão com o Senhor, mas elas têm dificuldade em ter comunhão com os irmãos. E isto eu posso afirmar pela Escritura Sagrada, é pecado. E quando eu não tenho comunhão com os meus irmãos, minha comunhão com Deus está em perigo. Quando eu não amo aos meus irmãos, o meu amor para com Deus está em perigo.
nós devemos viver também como comunidade de Deus, como gente de Cristo Jesus. É por isso que o autor de Hebreus nos mostra que existe sim um relacionamento íntimo e solitário com Cristo, mas também existe um relacionamento coletivo com Cristo. Daí a satisfação em estarmos aqui presentes. É por isso, meus queridos irmãos aqui presentes, mas eu falo possivelmente para você que está nos assistindo pela internet e acha que pode cultuar ao Senhor daí de onde você está. Eu repito, o culto só existe, solene, só faz sentido para mim se eu estiver junto com os meus irmãos, cultuando ao Senhor. Por isso a Escritura Sagrada ordena: não deixe de se congregar. Porque se assim fizer, por motivos que podem ser administrados, é pecado. É claro que existem situações que não dá. Você está vindo para a igreja e é atropelado. Aí chega o SAMU e o SAMU sai e você: estão me levando para onde? Para o hospital. Não, me leva para a igreja, eu tenho que ir para a igreja. Não, claro que não, irmão. Você está todo quebrado. Você vai para o hospital. Ou então você está vindo para a igreja e vê uma pessoa sendo atropelada. Você para o seu carro e vai socorrê-la. E aí então você coloca dentro do carro e aí a pessoa diz assim: que bom que você está me levando para o hospital. Não, primeiro eu vou para a igreja. Você fica no carro esperando lá fora enquanto eu cultuo ao Senhor, depois te levo para o hospital. Claro que não. A manifestação da graça de Deus para conosco deve imediatamente atender ao necessitado. E são situações que, sim, elas podem acontecer e não afrontamos ao Senhor com isto. Agora, não ir para o culto, por quê? Com medo da pandemia, estou com caspa, eu esqueci de fazer a escova no meu cabelo. Qual é a sua desculpa? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Graças a Deus pela obra de Cristo em nós, por isso estamos aqui nesta noite. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado pela Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Queremos deslumbrar pela fé a obra de Cristo em nós, a obra que nos salva, que nos redime, nos purifica, nos coloca diante do Senhor, e somos recebidos como filhinhos, somos abraçados por Ti, somos acalentados, protegidos. Ouvimos, ó Deus, o Teu sorriso, a Tua graça sobre nós, o Teu amor, tudo isso por causa de Cristo. E todas as vezes que eu saio da minha casa para ir me congregar com os irmãos, tenho que ter isso em mente. Eu não vou cumprir uma formalidade religiosa, isso é legalismo. Estou atendendo a convocação do meu Deus, vou me reunir com os irmãos, revê-los e juntos ouvirmos a admoestação do Senhor, cantarmos louvores, orarmos, ouvirmos a voz do Senhor. Que maravilha, Pai. E tem misericórdia daqueles que têm colocado tantos empecilhos para estarem presentes no culto. Ó Senhor, quebra este coração, mostra a eles que devem confiar no Senhor, porque o Senhor cumpre as promessas na nossa vida. Obrigado pelos meus irmãos e irmãs aqui presentes, que de forma tão singela, tão amorosa, saíram de suas casas para virem aqui. Ó Senhor, como esses irmãos alegram o Teu coração. Porém, ser com aqueles que se recusam a ir para o culto. Tem misericórdia, Pai, e muda este coração,
para a tua glória. E que Cristo em tudo seja glorificado. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e toda a obra do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida aqui reunidos, sobre a vida da igreja reunida no dia do Senhor, até que Ele venha, até que o dia que se aproxima seja realidade e estaremos para sempre com o Senhor. Por isso nós clamamos dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus. Amém.